metade, porque senão é coisa bem pontual. Jogadores que não aparecem sempre e jogadores cuja qualidade ou desempenho mais recente, claramente, na opinião das pessoas, é inferior ao que seria, né, o desempenho dos titulares. No caso do Flamengo, você tem que chamar de um outro jeito. É um time preparado para enfrentar o São Paulo. Carlinhos, Bruno Henrique, são jogadores que teriam lugar na enorme maioria dos outros times da Série A. Assim, enorme maioria. Seriam titulares ou fariam parte daquele grupo de 15, 16 jogadores cuja rotação você sempre vê entre os times que iniciam as partidas. Então o Flamengo ele tem uma profundidade no seu elenco e uma qualidade, basta você lembrar que o Bruno Henrique nesse momento não tem um lugar no time titular, ele atua de maneira esporádica, menos minutos, amanhã vai começar, como a Duda nos informou, e ele é o Bruno Henrique. Aonde o Bruno Henrique não jogaria? Em qual outro time brasileiro ele não jogaria? Isso só acontece no Flamengo. E isso tem um outro jogador que vai ser assunto aqui sobre renovação, não renovação do Landim, que é o Gabigol. Claro. É um personagem desse jogo, sendo titular, eu queria que você falasse sobre isso. Pois é, já se fala na possibilidade da reconciliação, né? E aí o ônibus do Flamengo para na frente do hotel em que o clube está hospedado aqui em São Paulo, e os flamenguistas aqui, que moram aqui, estiveram ali, fica Gabigol, continua no Flamengo e tal. Tanta coisa já aconteceu, tantas palavras mais fortes já foram ditas, tantos gestos já foram cometidos de lado a lado, que nos últimos tempos era difícil enxergar a permanência do Gabriel Barbosa no Flamengo. Mas o futebol ele é tão de momento, e o Gabriel parece estar encontrando o seu ritmo, a parte física melhorando, e nas últimas vezes em que ele entrou em campo, o Flamengo foi melhor. O Gabriel entrou e o Flamengo ficou melhor como time de futebol. Essa é a notícia, essa é a novidade. Há algum tempo isso não era assim. E muitos episódios fora do campo atrapalhando essa relação e fazendo com que a gente às vezes até duvidasse que os dois, né, o Flamengo e o Gabriel, seguiriam juntos no futuro. Agora, com o torcedor não perdoando o Gabriel, mas manifestando o seu desejo, é claro, são as pessoas que estavam ali. O Flamengo tem milhões e milhões e milhões, dezenas de milhões de torcedores, não dá para saber qual é a opinião da torcida. Mas o Gabriel entregando o futebol que o rubro-negro conhece e sempre se acostumou a aplaudir, aumenta muito a chance dele encontrar uma forma, junto com o clube, de renovar o contrato e continuar por lá. Se isso não acontecer, não vai ser difícil, né? Convenhamos, encontrar um clube para o Gabriel jogar. Chegou a hora da gente apresentar o que disse, os principais momentos da entrevista do presidente do Flamengo, Rodolfo Landim. Visitou os estúdios da ESPN, participou do UFC. Fale, Landim. A gente, nessa primeira janela, a gente fez uma janela bastante forte. Contratou o De La Cruz, contratou o Léo Ortiz, que era um jogador que a gente também já vinha com interesse há muito tempo, contratou o Vinha e contratou o Carlinhos, que apareceu muito bem no Campeonato Carioca. E com isso a gente entendeu que estaria coberto, vamos dizer assim, a janela, vamos dizer assim, do início do ano, mas mais o planejamento do ano como um todo. A gente procurou fazer a antecipação dessas contratações exatamente para poder contar com os jogadores o ano todo. Isso não significa que, eventualmente, para uma posição ou outra, quando a gente tiver uma oportunidade de negócio, a gente não possa buscar. Muito claro e conhecido publicamente o nosso interesse pelo Claudinho, a gente tem procurado conversar com ele. Temos uma janela aí até o início de setembro, os 1º de setembro, 2 de setembro. Então, assim, enquanto isso... vamos continuar na expectativa aqui, nas negociações, quem sabe a gente não consegue trazê-lo para cá. Faltou combinar com os russos, né? Nossa percepção, a gente chegou a combinar com os russos. O problema é que no momento em que você chegou na combinação com os russos mudaram a combinação e pediram um pouco mais. Então, assim, esse é o problema. Mas, assim, a gente entendeu, chegou um momento que a gente entendeu que tinha atendido as reivindicações, aquilo que tinha sido solicitado. Esse é o problema. Primeira coisa para a gente dizer é o seguinte: Gabigol é um jogador que tem seu lugar na história do Flamengo, garantido por tudo que ele fez. Nas pesquisas que a gente fez de opinião lá entre os nossos sócios e tal, ele é colocado hoje, né, como o segundo maior ídolo da história do Flamengo, assim, só embaixo do Zico,
você ter uma ideia da importância dele. Ele quer um contrato de longo prazo, e a gente está oferecendo a ele, independente dele no ano que vem voltar a negociar com ele, conversar com ele, um contrato de 1 ano nas bases, vamos dizer assim, equivalentes ao que ele iria receber por ano nesses 5 anos de contrato. Quando a gente dá 1 ano de contrato para ele, o que a gente no fundo está falando é exatamente isso. Eu acho que o campo pode mudar isso e pode mudar até para o seu lado. Se você jogar neste ano e tiver, vamos dizer assim, um desempenho excepcional, certamente você vai ter, inclusive, condições de negociar com vantagem um novo contrato com o Flamengo. Muito feliz de poder estar, assim, iniciando esse processo de construção do estádio. É um sonho antigo, acho que, de todo rubro-negro, ter a nossa própria casa. Gostamos muito de jogar no Maracanã, mas entendemos que temos inúmeras vantagens que poderão ser absorvidas se a gente conseguir colocar em prática o nosso sonho, que é o de ter um estádio já desenhado especificamente para as competições nacionais, não como para competições internacionais, como foi o Maracanã, e com todas as limitações que ele tem também de operação para a gente. Vai ser muito bom. Vamos lá, presidente Rodolfo Landim, entrevista exclusiva à ESPN, visitou os nossos estúdios, participou do ESPN FC, pela Daniela Boaventura. Capita estava lá, marcando a presença, também perguntando ao Rodolfo Landim. Quando a gente chamou os melhores momentos, a gente falava sobre o Gabigol. E ele trouxe a mesma história do 1 ano e do aumento salarial, mas trouxe esse ponto de vista que é um ponto de vista que, de fato, na minha percepção, ele tem razão. Porque se o Gabigol vai bem nesse 1 ano com esse aumento, o sarrafo já está lá em cima do ponto de vista salarial. Pois é, mas esse é um dos pontos desse material que a gente acabou de mostrar, que eu destaco. O fato do presidente do Flamengo ter dito, olha, você pode conquistar no campo uma posição melhor para negociar um novo contrato com o Flamengo. Então tá, o presidente do Flamengo, a maior autoridade do clube, abrindo a possibilidade do Gabriel permanecer. E como eu falei, foi mais ou menos na linha do que a gente conversou agora há pouco, antes de chamar os trechos da entrevista do presidente aqui no programa anterior ao nosso. Quanto melhor o Gabriel se mostrar em campo, e isso vem acontecendo, eu entendo que maior a chance dele ficar no Flamengo. E quando o presidente diz algo nessa linha, eu acho que está muito claro, do ponto de vista prático, é uma questão que não está resolvida, a não ser que o próprio Gabriel já tenha resolvido isso dentro da cabeça dele, e é um direito dele comunicar essa situação quando ele bem entender.